consegue implementar reforma política e, ultimamente, o ex-presidente Lula vinha defendendo uma nova constituinte para poder implementar tais reformas, sobretudo a reforma política. Vindo do PT, é para a gente ficar preocupado com esse tipo de ideia. Mas eu gostaria de ler aqui um artigo do Fernando Henrique Cardoso, que foi publicado há cerca de 2 semanas atrás, no estado de São Paulo. Diz o seguinte: nas 2 últimas semanas apareceram alguns artigos na mídia que ressaltam o silêncio das oposições como um risco para a democracia. É inegável que está havendo uma despolitização da sociedade, não só no Brasil, mas em geral. O triunfo do mercado levou às cordas as colorações políticas. Parece que tudo se deve medir pelo crescimento do PIB. Nos países bem afortunados, ainda que cheios de maus feitos, não há voz que ressoe contra os governos. Nos que caem em desgraça, sem terem feito a lição de casa, sem ter gerado um superávit primário, aí sim, os governos em exercício pagam preço. Caem porque são vistos como incapazes de assegurar o bom pagamento aos mercados. Não importa ser de coloração mais progressista ou mais conservadora. Caem sem que tenha havido um debate político-ideológico que mostre suas fraquezas eventuais, mas porque o rancor das massas, gerado pelo mal-estar econômico-financeiro, se abate sobre os líderes do momento. O Brasil esteve até agora ao abrigo da tempestade que desabou sobre os mercados dos Estados Unidos e da Europa. Por mais que nossos governos errem, os decibéis das vozes oposicionistas são insuficientes para comover as multidões. Pior ainda quando essas vozes estão roucas ou preferem sussurrar. Como entramos em céu de brigadeiro a partir de 2004, tanto pela virtude do que fizemos na década anterior, como pelos acertos posteriores, e graças à ajuda dos chineses, fazer oposição tornou-se um ato de contrição. Mas que importa? Também era assim no período do milagre dos anos 70, durante o regime militar. A oposição nada podia esperar, a não ser censura, cadeia ou tortura. Não obstante, não calou. Colheu derrotas eleitorais e políticas. Resistiu até que noutra conjuntura venceu. Hoje a situação é infinitamente mais fácil e confortável. Só que falta o que antes sobrava: a chama de um ideal. Queríamos reabrir o sistema político. Hoje, o que queremos? Ganhar as eleições? Mas para quê? Eis o enigma. Não faltam candidatos. Ainda recentemente, em conversa analítica que fiz com a jornalista do The Economist, ressaltei que há vários, e não só no PSDB. Neste, o mais conhecido e denso, José Serra, amadurecido por êxitos e derrotas, não conseguiu deixar clara em 2010 sua mensagem, embora tenha obtido 44% dos votos. O isolamento em que sua campanha ficou, dadas as dissonâncias internas do PSDB e as dificuldades para fazer alianças políticas, impediu a vitória. Se o candidato tivesse expressado com mais força as suas convicções, mesmo desconsiderando que as pesquisas de opinião indicavam ser a demanda do eleitorado, poderia ter sensibilizado as massas. Quem sabe por este caminho se decifre o enigma: falar à sociedade com força e veemência tudo o que se sente, inclusive a indignação pela corrupção, pela incompetência administrativa e, sobretudo, pelo escândalo de uma sociedade que se faz mais rica com um governo que distribui muito pouco, faz propaganda do que não concretizou inteiramente e coloca no altar os vencedores, mesmo quando estes ganham à custa do dinheiro do povo, que paga impostos cada vez mais regressivos. Outro, mais óbvio provável candidato, graças à posição eleitoral dominante em seu estado e ao seu estilo de fazer política, Aécio Neves, está em fase de teste. Transmitirá uma mensagem que salte os muros do Congresso e chegue às ruas? Encarnará a mudança com a energia necessária e o desprendimento que é o motor da ousadia, arriscando-se a dizer verdades inconvenientes e aparentemente custosas eleitoralmente, para que o povo sinta que existe um outro lado e confie nele para abrir perspectivas melhores? Refiro-me aos dois por serem os mais cogitados do momento. Não são os nomes que importam agora, mas a disposição de correr riscos, de sair da armadilha da briga partidária eleitoral para entrar na grande cena da opinião pública,
É evidente que o governo, qualquer governo, leva vantagens, principalmente desde o lulopetismo, que instalou a regra de que tudo vale para manter o poder: clientelismo, propaganda abusiva, uso continuado da máquina pública, etc. Entretanto, também no regime militar o governo levava vantagens, mas nós lutávamos não para ganhar no dia seguinte, mas para criar um horizonte de alternativas. A elucidação do enigma requer perseverança e coragem. Eu ganhei 2 eleições no primeiro turno contra Lula, porque tinha uma mensagem: a da estabilização da moeda com o real e o início da distribuição de rendas. Mesmo sem propagandear, a pobreza deixou de atingir mais de 15 milhões de pessoas com a estabilização dos preços e a política de aumentos reais do salário mínimo que começou em 1994. Não foi fácil ganhar os apoios para pôr em ação o Plano Real. Precisei brigar muito. Lula ganhou porque pregou, no início no deserto. Serei o portador da mensagem que levaria a um mundo melhor. Perseverou, rodou o Brasil, abandonou a tribuna parlamentar e no começo desprezou a mídia. Mostrou-se audacioso, desprendido e generoso. Se sinceramente ou não, é outra questão. A carta aos brasileiros está à disposição dos historiadores para que julguem, mas o povo acreditou. É esta a verdadeira questão da oposição, e deveria ser a preocupação dos pré-candidatos. Mergulhar nos problemas do povo, falar de modo simples o que sentem e o que pode se fazer, sem meias palavras e sem insultos, sem falácia, com muita convicção, politizar a cena pública para assegurar a democracia, dizer quem é bom, ou melhor, o que é bom e o que é mal, mas dizer nas universidades, nas organizações populares, nas associações profissionais, nas pequenas e médias cidades, preparar nelas a mensagem, o discurso, para mais tarde falar com credibilidade na grande cena nacional. Quem o fizer terá a chance de ser o candidato da oposição e eventualmente ganhar as eleições. Isso independe de manobras de cúpula, simpatias e interesses menores. Não se pense que nossa realidade será sempre o que hoje parece ser, uma sociedade conformada, legendas eleitorais disputando mordomias no dá cá, toma lá, entre governo e congressistas, e a voz do governo a tonitruar como um trovão divino, a que todos se curvam prestimosos. É só mudar a conjuntura e a cena muda. Se a oposição apresentar alternativas, mesmo que não mude, nada deve alterar nossos valores e nossas convicções. Continuemos com eles, pois água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse foi um artigo publicado por Fernando Henrique Cardoso, um dos melhores artigos na área de política que já li nos últimos anos. E a mensagem que o Fernando Henrique Cardoso nos transmite mostra que ele é uma voz isolada, até mesmo dentro do PSDB. É inadmissível que o nosso partido, o maior partido de oposição, ainda se quer de inerte diante do que acontece nesse país, do que acontece no estado da Bahia e do que acontece em Salvador. O PSDB tinha que fazer exatamente isso que o Fernando Henrique está propondo. E eu pergunto, quando é que o PSDB vai deixar de ser um partido de gabinete e se transformar num partido popular, não populista? Quando é que nossos líderes tucanos vão sair de seus ar-condicionados, nos seus respectivos gabinetes, e vão ouvir o clamor das pessoas nas ruas? Ainda se acredita que só se faz política com dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é tudo. E é preciso traçar objetivos. O que é que nós queremos na política? Queremos ter mandato? Queremos fazer da política a nossa profissão? Eu tenho a minha profissão e me orgulho dela. E não vou fazer da política meu meio de vida. Não vou fazer questão de ser candidato a qualquer custo a vereador de Salvador e eventuais outras candidaturas que porventura eu venha me lançar porque ainda sou novo. Eu estou aqui para propor algo novo. E como membro e representante da juventude, a minha proposta é renovar na política. Mas renovar, muitas vezes, significa resgatar valores antigos que hoje estão esquecidos. Veja o que o Fernando Henrique fala. No período do regime militar, o governo era muito mais truculento do que é hoje, embora eu suspeito que vivamos numa ditadura civil. No entanto, o que diferenciava a oposição daquele instante para a oposição atual
é que naquela época a oposição era motivada por ideal político. E hoje, o que é que motiva a oposição? O que é que tem motivado o PSDB? O senador Aécio Neves vem salientando ao longo do tempo de que o PSDB vai criar uma nova agenda para o país, mas essa nova agenda ainda não veio, vai vir quando? E como é que nós vamos criar essa agenda se não tiver a quem nos escute, porque continuamos presos nos gabinetes? Vamos falar para as paredes? Essa mensagem da oposição precisa chegar às ruas. Será que nossos líderes tucanos estão preparados para isso? Eu serei candidato no PSDB, se a proposta for essa, e se o partido me der condição de levar essa proposta adiante. Se não, de que vale a pena fazer política. Política sem ideologia não passa, me desculpem a expressão, de uma forma muito vil e escrota de engabelar o próximo. Política tem que ser motivada pela solidariedade. Por isso que não deve ser profissão de ninguém. Deve ser feita por vocação. E é obrigação do PSDB mostrar a esse país que existe uma nova alternativa. É obrigação do PSDB mostrar ao povo de que o partido vai se popularizar com seriedade, com convicção e com projetos concretos, como já fez um dia, quando Fernando Henrique foi presidente da República. Mas é preciso sair do discurso e ir à prática, pois do contrário, iremos colher derrotas e sucessivas derrotas em 2012, em 2014 e nos anos seguintes. E iremos assistir o PT crescer mais e mais e assistimos o PSDB diminuir mais e mais e se tornar um partido naninho, como os muitos de hoje que já foram grandes outrora. Muito obrigado. Paulo, plenamente o seu discurso, né? Estou solidário a ele. Bom.